Oi pessoal, paz do Senhor. Hoje vamos aqui para mais um momento com o Espírito Santo. Eu quero deixar aqui uma palavra para o teu coração. E quem me segue aqui já está acompanhando. Não é uma série de mensagens, mas são várias mensagens que o Senhor aqui tem me direcionado. E nós estamos falando aqui de oração e uma delas eu comentei sobre o perdão. E eu até comentei que as mensagens, o Espírito Santo estava linkando uma mensagem na outra. E hoje aqui não é diferente. E hoje sim, como você viu já aí, né, no folder, você merece perdoar. Você merece ter paz ao liberar perdão. Então, sim, hoje a palavra será aqui direcionada. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre o perdão. Então, eu quero que você prepare o seu coração. Não rejeite esse vídeo, não pule, mas compartilhe. Tudo que chega até nós é porque nós precisamos aprender algo. Então, eu não quero que você endureça seu coração, que você se feche, porque isso é pior para você mesmo, Então, abra o seu coração para que você possa receber essa palavra e ser liberto em nome de Jesus. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva no meu canal, ativa o sininho e todas as quartas e sábado nós teremos aqui vídeos com a palavra de Deus. E às segundas-feiras, a partir das 7 horas da noite, nós teremos aqui as devocionais. Então, eu conto aqui com a tua presença e eu já louvo a Deus pela sua vida, porque eu sei que isso faz parte da promessa. Então, vocês fazem aí parte da promessa que Deus aí tem sobre a minha vida. E, enfim, compartilhe, não deixe de compartilhar. Se você quiser deixar aqui seu pedido de oração, pode deixar, amém? Que eu sempre estou vendo e sempre estou orando aqui por vocês, por aqueles ainda que vão chegar, os novos inscritos e aqueles que permanecem aqui comigo. Eu glorifico a Deus pela sua vida. Então vamos lá, eu quero ler aqui com vocês Mateus capítulo 6, do 9 ao 13, tá? Mas eu quero fitar depois apenas em um versículo. E vai dizer assim, Mateus 6, capítulo 6, versículo do 9 ao 13. Portanto, vos orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Presta atenção agora no versículo 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder e a glória para sempre. Amém. Eu quero ler aqui novamente o versículo 12, diz assim: Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Em outras traduções vai falar: perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores, né? E aí eu tô lendo aqui, eu sei que muitas pessoas vão chegar aqui, talvez, né? Não hoje, mas futuramente. Mas é que tá falando de devedores, pessoas que estão te devendo, de dívidas. E quando você deixa de liberar perdão, você está devendo algo para alguém. Sabia que no contexto não é só de devedores ou dívidas de um pagamento, são várias traduções. Por isso que é sempre bom a gente estudar várias traduções, porque na minha está escrito devedores e dívidas, na sua pode estar escrito aí o ofensor, aquele que foi ofendido, né? E eu quero começar aqui declarando, não somente declarando, mas é uma realidade, uma verdade. E nós precisamos começar a pensar nisso, algo muito sério. A partir do momento que nós não liberamos perdão, Jesus também não te perdoa. E tá na Bíblia: perdoa as nossas dívidas, Senhor, perdoa as minhas faltas. Perdoe as minhas dívidas, mas olha só, vírgula, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, como que nós vamos merecer o perdão de Deus, o perdão de Jesus, se nós não perdoamos? Uma certa feita aconteceu um fato comigo no comecinho aí quase da minha conversão. Eu até contei por aqui em algum dos vídeos, né? São bastantes vídeos já. E eu passei por algo, eu estava fazendo missões e eu estava indo na Fundação Casa. E por não ter discernimento, né, naquele tempo, e enfim, eu nunca oro pro Senhor, me dê status. Não, não é isso. O Senhor, me leve aonde as pessoas não querem ir. Essa era a minha oração. Me leve aonde as pessoas não querem ir, aonde não tem status.
Hoje não tem nada disso, onde as pessoas elas são rejeitadas, mas elas não são rejeitadas no Senhor. Ai, Laís, mas ninguém é rejeitado pelo Senhor. Aquele que não faz a vontade, né? Enfim, não vou entrar nesse mérito agora, porque até então o foco aqui é falar sobre o perdão. Mas veja bem, o que aconteceu? Eu estava indo e tava um monte, era todos os irmãos, todos casados, tinha até muitos senhores. E tinha um que ele considerava muito como filho. Eu frequentava a casa desse casal, tava lá, a gente fazia prova juntos, tomava café da tarde, sempre tava junto. Então, assim, eu via eles como avós, assim, porque não é que eles eram velhos, tá, gente? Mas, assim, pela idade deles, eles tinham quase a idade que era dos meus avós. E eles me consideravam como filha, né? Aquela filha do coração. Eu tinha super respeito por eles, nunca, mas jamais, né? E nem por ninguém. E tinha outros rapazes que também iam, eram que estavam noivos, já ia se casar, conhecia suas esposas, né? Até porque o ministério onde eu estava já tinha criado raízes praticamente com todas as pessoas ali. Enfim, no ministério, faz um bom tempo que eu estava nesse ministério. E foi bem no comecinho, assim, quase da minha conversão. E eu sempre fui muito fácil de fazer amizade. Mas eu era muito difícil de me desapegar das pessoas. E, óbvio, com os anos, Deus vai tratando isso na gente. Então, hoje eu sou muito fácil para me apegar às pessoas. Mas também, assim, ó, sou muito fácil mesmo para me desapegar. Desapegar total mesmo, de deletar telefone, se tiver que bloquear, bloqueio, assim, livre. Livre, livre, livre. Vocês vão entender porque que eu estou dizendo isso. E uma dessas irmãs que ela não foi, que todas as mulheres falaram que queria ir, mas chegou na hora, ninguém ia. E o seu marido, ele foi. Então, ela meio que endeusava ele, colocava ele num patamar, assim, mais elevado que Deus. Ele tudo sabia, ele sabia de tudo, ele era o cara, enfim, idolatrava o homem. E depois que nós voltamos, passou umas 2 semanas, foi surgir o comentário. É óbvio que, né, a gente não podia ir maquiada, então eu ia aqui assim, ó, do jeito que vocês estão me vendo, eu ia aqui. Tinha que tirar o brinco, porque, né, o brinco tem tem o negócio, a rosquinha, enfim, tem o furinho dele, enfim, esse pininho dele, né, pra poder encaixar. Não podia entrar com nada, então assim, relógio, absolutamente nada. Não ia com blusa assim, óbvio, né, então era sempre camisetão. Mesmo se a calça fosse um pouquinho mais justa na parte de em cima, tinha que ter uma coisa para poder cobrir e para cobrir bem mesmo, sabe? Para não dar brecha, né? Para não gerar, enfim, constrangimentos para nada e nem falatórios, nem para nós que iríamos visitar e nem entre os irmãos, né? Então, vigilância é tudo nessa vida. Nós precisamos vigiar para não levar outras pessoas a pecarem e você não ser causador aí de outras pessoas a vir a pecar, causar escândalo. Enfim, e aí ela falou assim, olha a sua boca, as pessoas vão achar que a sua boca tá parecendo com aquilo. Não posso falar aqui, né? Porque senão talvez o YouTube possa até me banir daqui, mais um palavrão. Ela falou bem um órgão aí, genital da mulher. Que a minha boca tava parecendo com aquilo que as pessoas iam pensar. E eu ia assim, gente, assim. E assim, ela me falou, eu não tava entendendo nada do que ela tava falando, né? Entendia nada, parece que o Espírito Santo confunde essa minha mente e não deixa eu entender o que as pessoas estão falando às vezes, quando, enfim, eu não entendi nada do que ela falou. Aí tá, passou mais uma semana, aí a líder desse ministério, a pastora desse ministério, causou, quando a gente tava chegando, né, a gente tava chegando um outro dia, tava chegando da Fundação Casa, então assim, a gente ia, era quase 3 horas da tarde, eu saía do serviço 2 horas, 3 horas já tinha que estar na igreja, então assim, nem passava em casa, do meu serviço mesmo eu já me trocava e eu já ia pra igreja, meus pais iam me buscar, já me deixavam na igreja, só chegava 6, 6 e meia da tarde eu chegava, então assim, nem vinha pra casa, eu só ia almoçar mesmo, só depois das 6 e meia, então era uma janta já, né? E aí eu sei, queridos, que quando nós chegamos, foi um auê, foi um rebuliço. Porque essa pastora, ela começou a falar um monte. Começou a xingar, falando que eu não tava fazendo missões. Que eu só tava indo pra esses lugares pra poder me aparecer. Que missões é você ir pra África e você ir pra Ribeirinhos. Quer dizer, o que fazia aqui não era missões, né? Enfim, sei lá, eu tava passando tempo na cabeça dela, né? Enfim, tava curtindo, ia pro presídio, só curtindo.
eu não entendo os negócios, né? Mas enfim, que tem muitas pessoas ainda que têm esse pensamento, né? Que missões só pode fazer se você for pra África. E missões, eu já gravei aqui um vídeo, né? Contando a minha experiência missionária e eu falei que missões começam em casa. E essa pastora falou assim, você tá parecendo uma puta. Exatamente, ela me xingou de puta. Eu gravei acho que um vídeo só falando especificamente só disso. Contando aí um testemunho. E eu não entendi na hora. Não entendi. É como eu falei, parece que o Espírito Santo, ele não deixa eu entender assim as coisas, né? Quando as pessoas vêm me ofender ou vêm falar alguma coisa. E eu não entendo, realmente eu não entendo na hora. Depois que tô em casa, relaxada, aí eu... Parece que aquela pessoa falou, né? E a ficha vai caindo da gravidade daquilo que aconteceu. Só que, pasme, um desses rapazes que tava junto, ele se desviou. Que até contei nesse vídeo. Ele se desviou, enfim, até hoje não voltou para os caminhos do Senhor. Enfim, nós vamos prestar contas de tudo que fazemos, que pensamos e que falamos, se não nos arrependemos. Ainda mais porque uma ovelha saiu do aprisco. E quando ela me falou isso, eu não entendi. Vim pra casa, e aí tomei um banho, eu jantei. Quando eu relaxei que eu fui dormir, aí que a ficha caiu. Aí veio um monte de coisa assim na minha cabeça. Mas eu vou falar isso, não sei o quê. Como que pode um líder falar um negócio desse, que não sei o quê. Um monte de coisa. E na hora o Espírito Santo falou assim pra mim, quieta-te, aquieta-te. Você não precisa falar nada, deixa que eu te defendo, eu sei quem você é. Eu sei da sua índole e do seu caráter. Eu te conheço, então você não vai abrir a boca porque eu vou te justificar. Cheguei no dia seguinte na igreja, normal, porque era culto, né, domingo. Tava eu lá, cumprimentei todo mundo de boa, não sei o quê. E aí eu fiquei sabendo que foi por causa através dessa irmã que falou esse negócio, né, enfim, a boca que não tinha nada a ver, né, um negócio com a outra que ela tava falando. E aí as duas começaram a futricar, matricar, enfim, começaram a descer a linha em mim. E aí deram a conclusão daquilo que eu era, porque eu estava no meio dos homens, né? Era isso. E eu voltei para casa e orando, eu entregando nas mãos do Senhor, falando que eu já tinha perdoado. Eu falei, Senhor, eu perdoo ela, então me perdoe também por eu não ter vigiado, eu não sabia, não tinha ninguém não tinha ninguém pra me instruir, você pode ir, você não pode ir. Como que eu aprendi muitas coisas? Lendo, pedindo e orando, jejuando, me consagrando, pedindo pro Senhor me orientar. Tanto que esse versículo não foi pastores, não foram líderes, não foram ninguém que me falou. Foi Deus que me falou. Se você não perdoa, quando você errar, quando você pecar, eu também não te perdoo. Como que você quer o meu perdão se você não libera perdão naqueles que te ofendeu? Você me ofende todos os dias. Você me ofende, você quer que eu te perdoo, sendo que você não libera perdão, sendo que você não perdoa essas pessoas que falaram isso de você? Eu sei quem você é, mas você precisa liberar perdão sobre a vida delas. E aquilo, assim, foi um choque de realidade pra mim. E pasmem, né? O perdão, ele vai te definhando aos poucos, porque as outras pessoas que te ofendeu vivem, mas você que foi aí o ofendido, você não vive. Você fica remoendo, porque eu tinha que falar isso e aquilo. E eu tava assim, todos os dias eu acordava, dormia pensando nessas pessoas que falaram, me ofenderam. E nem conheciam a minha história, nem a minha vida, não sabem nem o que eu sou e falaram isso. E eu ficava remoendo, então assim, eu não vivia mais. Então eu ia pro culto, eu não conseguia entregar o meu culto a Deus, porque eu tava com mágoa no meu coração, eu estava ressentida. E foi das coisas que mais me marcou. Depois teve outros episódios, mas assim, eu aprendi, ninguém me ensinou. Foi o Espírito Santo de Deus que me ensinou. Então depois disso, eu perdoo fácil, porque eu sei as causas que vai me causar isso dentro de mim. E eu falei, tá bom, Senhor, eu perdoo essa pessoa. Eu perdoo elas porque eu sei que elas não sabiam o que elas estavam falando, muito menos eu. Na minha ingenuidade, eu não sabia que não podia, né? Eu tinha que realmente estar com outras pessoas, outras mulheres, tenho que vigiar, e eu não sabia. Enfim, me perdoa. E eu tava descendo, fui no domingo, tava descendo na escola bíblica dominical, já não tava com aquele peso no meu coração, né? Porque eu realmente tinha liberado. E quando eu estou descendo, quem está ali é essa irmã. É essa irmã. Que falou que a minha boca tava parecendo, que parecia com, né? Lá com o órgão genital da mulher, enfim, com a pastora. E ela pegou e falou assim pra mim lá, eu preciso falar com você. Eu falei, pode falar.
Mas assim, de boa mesmo. O jeito que eu tô aqui conversando aqui, falando, gravando esse vídeo aqui com vocês. Falei, pode falar. Ela falou, não, eu que ela começou a chorar. E aí eu também já comecei a chorar. E o Espírito Santo já testificou no meu coração. Então eu comecei a chorar, chorar, chorar e eu não parava, nem ela. Aí ela me abraçou, enfim, me desabraçou e falou assim, me perdoa, porque eu falei coisas a seu respeito que eu sei que você não é isso. Mas eu me deixei me levar por muitas situações, porque era só você de mulher que ia fazer a obra. E você não tem culpa pelas mulheres não quererem fazer a obra e só você se dispor aí. Aí, nossa, né? Desaguei, né? Aí chorava mais ainda. E aí ela falou assim pra ela, você me perdoa? Ela falou pra mim, você me perdoa? Eu falei, eu te perdoo. Assim, de boa, meu filho, eu te perdoo. E na hora o Espírito Santo falou assim pra mim, que ela falou assim pra mim, você me perdoa? Eu falei, te perdoo. Ela, então, assiste esse culto comigo, porque eu só sentava com ela, né, no culto, né? Ela falou, senta comigo. E aí, na hora, o Espírito Santo falou assim pra mim, se você verdadeiramente disse pra mim que me perdoa, e se você realmente liberou perdão pra ela, você vai cultuar hoje com ela. E era um culto de ceia. E era um culto de ceia. Você já pensou? Você sentar à mesa ressentido com o seu irmão? E até mesmo porque a própria palavra vai dizer que se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, deixa a sua oferta, deixa o seu dízimo de lado, vai se consertar com o seu irmão, depois você entrega o seu dízimo e a sua oferta. Porque se você está entregando no altar os seus dízimos e as suas ofertas com mágoa, com rancor no coração, Deus não recebe nem a sua oferta, nem o seu dízimo. Ah, Laís, eu dou R$100, eu dou R$1.000, eu dou 10 mil, eu dou 200 mil, 100 mil. Receba aí, irmãos. Ele não aceita, ele não aceita. Ele não aceita, Jesus não aceita. Se você não perdoar, Jesus não aceita nem o seu dízimo, nem a sua oferta. É como se você estivesse barganhando. Eu te dou, mas você me perdoa, tá? Sabe que eu tô com mágoa no meu coração, mas Senhor, me perdoa. Sabe que eu não consigo. E eu sei que assim como o amar e como o perdão, é uma decisão nossa. Jesus não vai descer na terra e falar, meu filho, minha filha, vai lá e perdoa. É uma decisão. E isso é uma decisão nossa. E é um princípio. Nós precisamos perdoar assim como nós precisamos amar. Só que isso é uma decisão nossa. Então, se você não consegue, você tem que começar a orar, pedir para que o Espírito Santo quebrante o seu coração. Pedir para que o Espírito Santo de Deus quebrante o teu coração, porque a falta de perdão, ela definha os teus ossos. Mais do que isso, a falta de perdão é o câncer da alma. Nem o câncer não mata, Laís, eu já vi muitas pessoas morrendo de câncer. Tá, eu sei. Mas a gente sabe muito bem que mexe com o emocional e muitas coisas vai piorando. Só que a falta de perdão, ela é o câncer da alma que te mata todos os dias. Sabe aquela coisa que você preparar o veneno para dar pro rato? E você acha que é ele que vai tomar e é você mesmo que acaba tomando? E é você mesmo que mata? Você comete um suicídio quando você não libera perdão. Você se mutila, você se corta, você fica se martirizando quando você não libera perdão. Então é necessário que você libere perdão. Eu não sei quem foi que te feriu. Eu não sei quem te magoou. E pasmem, pasmem. Você guarda mágoa do seu passado. Você vai conseguir resolver o seu passado? Você vai conseguir voltar ao seu passado? Você tá com mágoa de pessoas que te magoaram no passado. Libera perdão. Libera essa pessoa de você, porque enquanto você não liberar perdão, Jesus também não te perdoa. E eu não tô dizendo coisa que eu acho, não é o que eu acho, é o que a palavra diz. O que eu acho aqui pouco importa. Pouco importa. Mas é o que a palavra diz. Se a palavra diz que perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, nós só teremos perdão de Jesus se nós também perdoarmos. Será que a nossa falta, aquilo que as pessoas fizeram é mais grave daquilo que nós fazemos todos os dias com o Senhor? Será que todos os dias nós não damos as costas para o Senhor? E mesmo assim Ele nos perdoa? Quando nós não temos mágoa de ninguém, isso que eu tô falando, quando nós não guardamos ressentimento nem mágoa de ninguém. O Senhor, Ele perdoa todos os dias as nossas transgressões, nossos pecados. E aquele que diz que não tem pecado, a própria Bíblia fala, é mentiroso. Então você já tá pecando. Então você já é mentiroso. Se você não lembra, peça para o Espírito Santo trazer a sua memória, talvez coisas do passado, se você precisa liberar perdão para alguém, porque muitas das vezes tem bênçãos que estão retidas porque você não liberou ainda perdão. Tem coisas que é para você ser abençoado e você não foi porque você não liberou perdão.
Enfim, eu sentei com essa irmã, cultuei com ela, ceiei com ela. Não era pra fazer isso, mas eu fiz com ela. Falei assim, eu tenho comunhão contigo. Eu troquei o cálice com ela e falei pra ela, eu tenho comunhão contigo em nome de Jesus. Mas, deixa eu contar aqui algo também pra vocês, porque muitas pessoas falam, você tem que perdoar e você tem que andar junto. Gente, vamos abrir a cabeça pra isso. O fato de eu liberar perdão não condiz que eu tenho que andar junto com essa pessoa, tá? Então vamos se resolver aqui. O fato de eu liberar perdão não condiz que eu preciso andar com essa pessoa. Você está livre dessa pessoa, você liberou essa pessoa. Então você liberar perdão, você não precisa andar mais junto com essa pessoa. E depois que eu liberei perdão, a gente se perdoou, cultuou, nunca mais a gente se via, se encontrava, mas os ventos mudaram, as coisas foram mudando. E eu não tinha mais, assim, vínculo com ela. Se afastou, mas a gente se abraçava. Se tivesse que orar uma pela outra, a gente orava. Só que nós não caminhávamos mais juntos. Então, muitas vezes as pessoas falam, você tem que perdoar e tem que andar junto, continuar andando junto. Não precisa. Não precisa. O copo foi rachado, não foi? Você vai continuar segurando esse copo que tá rachado pra poder continuar se cortando? E não tô falando que você não liberou o perdão. Você liberou o perdão. Só que esse copo tá trincado ainda. Você pode se cortar, porque nós os machucamos todos os dias. Se as pessoas não te ferem, você mesmo te fere, porque você se frustra muitas vezes com você mesmo. Você espera algo de você e até mesmo você se frustra. Então, é algo que eu quero que você entenda. Se você não liberar perdão, Jesus também não te perdoa. Então vamos começar a liberar perdão para a gente poder caminhar na vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que você libere perdão sobre quem te magoou. O mais interessante da história é que Jacó, ele tinha lá o nome de trapaceiro, enganador, e ele precisava perdoar o seu irmão. Ele precisava perdoar o seu irmão. E Jacó vai lutar no Vale de Jaboque com Deus, e Deus vai ferir a coxa dele, a perna dele, ele começa a mancar para nunca mais ele esquecer que o nome dele não seria mais Jacó e sim Israel. Só que ele precisava voltar e retornar a liberar perdão para ele viver as promessas de Deus. Ele precisava voltar e perdoar o seu irmão, ele precisou voltar ao passado para liberar perdão. Você pode ter se esquecido, mas Deus não se esquece de absolutamente nada. José foi vendido e traído pelos seus irmãos. Na verdade, tudo que estava acontecendo com ele era a propósito de Deus para que ele chegasse aonde Deus tinha para ele como promessa, que era ser governador. Faraó conhecia ele? José conhecia Faraó? Não, mas sabia da existência que havia um Faraó, né? Um Faraó ali no Egito. Ele sabia que se existia isso. E Deus os apresentou os dois. Porém, os seus irmãos, aonde eles estavam, a família começou a passar fome. Seus irmãos vão procurar abrigo no Egito, vai procurar comida no Egito. E com quem que eles se encontram? Com o seu irmão. O seu irmão, José, reconhece seus irmãos, mas os seus irmãos não reconhecem. Enfim, vocês conhecem a história. José vai preparar um banquete, eles vão ficar cara a cara um com o outro. E ele vai se revelar, vai mostrar quem ele é e vai falar, eu sou José, aquele que vocês me venderam, mas não se preocupe, porque tudo isso aconteceu para que a vontade de Deus se cumprisse na minha vida, para que a minha família não fosse morta, para que a minha família não ficasse desamparada. E seus irmãos choraram, pediram perdão para ele, e José perdoou os seus irmãos. José perdoou. José não guardava mágoa dos seus irmãos, porque José já tinha entendido que é tudo aquilo que ele estava passando e estava vivendo, que Deus era com ele em todas as circunstâncias. José entendeu que tudo que ele estava passando era a propósito de Deus. E os seus irmãos tinham que carregar aquilo no coração, e eles pediram perdão para José. E José perdoou os seus irmãos. José perdoou os seus irmãos. Então, nós precisamos entender, não digo nem sabedoria, mas isso é uma questão de atitude e decisão que nós precisamos tomar. Nós precisamos liberar perdão a quem nos feriu. Porque a única pessoa nessa história que está sofrendo, que está se martirizando, que está deixando de viver e coisas grandiosas da parte do Senhor é você mesmo. É você mesmo que deixa de viver coisas, deixa de viver promessas por causa da falta de perdão.
Então, libere perdão. E saiba o mais grave de tudo isso, que se eu fosse você, eu já iria me consertar hoje mesmo, quando você estivesse ouvindo aqui esse vídeo, e pedir ao Espírito Santo quem te magoou e vai e libere perdão. Mas libere perdão do fundo do seu coração. Ore e vá, libere perdão a quem você precisa se perdoar, porque uma das coisas que eu falei, quando você não libera perdão, Jesus não recebe, não aceita nem a sua oferta, nem o seu dízimo. E mais, além de ser o câncer da alma e você que vai se definhando, você que vai se acabando, você não vive para viver a vida do outro. Você, quando perdoa, não precisa andar com essa pessoa. E mais, quando você não libera perdão, Jesus não te perdoa. Já pensou você conviver todos os dias com isso, sabendo, ou conviveu até hoje, que talvez você não sabia disso? Você saber que você estava pedindo perdão para o Senhor porque você pecou e Ele não te perdoou? Eu sei que existe muita mensagem que, o Senhor te perdoa. Sim, Ele nos perdoa, sim, Ele está de braço aberto para nos perdoar. Mas quando existe uma falta de perdão, Ele não te perdoa. Isso aqui é bíblico. Tá na palavra dele, não fui eu que inventei alguma coisa. Isso aqui foi revelado pra mim. E não é porque foi revelado, foi pra você, mas aí foi particular. Não, a Bíblia tá dizendo, perdoa as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores, os devedores. Então ele tá falando assim, Senhor, perdoa minhas dívidas, assim como eu já perdoei aqueles que me ofenderam. Você está declarando na oração do Pai Nosso, você está declarando que você já perdoou. E você está pedindo para que o Senhor te perdoe. Só que se você ora e faz essa oração não perdoando, você é um hipócrita. É uma hipocrisia essa oração que você está fazendo. Então vamos sair da hipocrisia, vamos tirar a máscara de ser hipócritas e vamos liberar perdão. Vamos liberar perdão para que o Senhor nos perdoe. E hoje, quando alguém me faz alguma coisa e eu já vejo que eu vou querer ficar indignado ou, enfim, até mesmo magoada, eu já tiro o contato, eu já bloqueio, porque prefiro não ver, sabe? Porque eu já sei, já me conheço. Então, isso foi algo que é muito particular e muito íntimo, tá? Isso aqui é meu, muito particular meu. Então, eu faço isso e eu vivo super bem e vou tocando a vida. E a primeira oportunidade que eu tenho de encontrar a pessoa, enfim, já libero perdão também, porque isso é necessário. Então hoje para mim liberar perdão é a coisa mais fácil que você tem. Libero perdão, porque eu aprendi aí as duras penas, né? E eu sei que isso não é fácil, eu sei como a gente fica aí se martirizando por coisas que você fica pensando, coisas que você deveria ter falado, enfim, você não deveria ter falado nada. A única coisa que você faz e você precisa fazer é deixar que o Espírito Santo de Deus ele te justifique. Jesus é o teu advogado. Ele é o justo juiz e ele vê todas as coisas, nada passa despercebido diante dos olhos do Senhor, então não queira se justificar, porque toda vez que você procura se justificar, você se enrola mais. E aí você vai caindo nos laços, nos engodos de Satanás tentando se justificar. Então libere perdão e deixe com que o Espírito Santo, ele te justifique. Deixe com que ele julgue a sua causa, mas libere o perdão, faça a sua parte. Libere o perdão e deixe com que o Senhor, ele te justifique diante de todas as acusações, todas as, enfim, ameaças, calúnias, palavras mentirosas, ofensivas. Deixe que o Senhor te justifique, porque a recompensa sempre vem dele, a justiça sempre vem dele. Não queira você colocar as suas mãos para querer fazer justiça com as suas próprias mãos. Mas deixa, a Bíblia vai dizer, Provérbios vai dizer, minha é a vingança. A vingança pertence ao Senhor, então não queira sujar as tuas mãos, para que, a pessoa, enfim, me ofendeu, agora eu vou castigar ela, enfim. Não adianta, quem perde não é ela, é você mesmo que perde, porque você foi ofendido e é você que precisa liberar perdão. Então, libere perdão. Libere perdão se você quer viver coisas novas em Deus, se você quer viver um novo tempo em Deus. Você vai ver que é uma prisão, é um peso que vai sair da sua vida quando você liberar perdão. Então, pare de amarrar as pessoas, o passado na sua vida, aquilo que talvez não deu certo e você culpe alguém. Não culpe ninguém, não. Tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. Então, perdoe, libere perdão sobre a vida dessas pessoas que te magoaram. Assim, tiveram outras pessoas que fizeram coisas trágicas mesmo, que até me chamaram de assassina, e um dia eu vou compartilhar aqui esse testemunho aqui, que é da minha vida profissional, e eu precisei liberar perdão.
eu precisei liberar perdão para poder viver em paz, né? E não que Deus ele apaga a nossa consciência, não, a gente pode até ver e não dói, a gente até pode passar, mas não dói, aquilo já não, Deus já tirou isso do coração porque você liberou perdão, então não vai doer mais. Mas é aquela coisa que você não quer convivência, né? A nossa mente, nossa memória não é apagada, não é esquecida. A gente se lembra do que as pessoas fizeram, assim como nós lembramos também daquilo das pessoas também do qual nós ofendemos. Nós precisamos reconhecer que somos falhas, nós também precisamos pedir perdão às pessoas que involuntariamente ou voluntariamente nós ofendemos, nós também precisamos liberar perdão. Então, se você quer que Jesus te perdoe, comece liberando perdão. Porque você não obterá perdão de Deus, você não obterá o perdão de Jesus, enquanto você não liberar perdão sobre aquelas pessoas que te ofenderam. Então, você quer ser perdoada? Você quer ser perdoado? Libere perdão. Libere perdão primeiro, porque é uma via de duas mãos. Você libera perdão aqui no terreno e Deus libera perdão aqui sobre a sua vida. Então, pare de amarrar as pessoas e lembre-se, o fato de você perdoar, você não precisa andar junto, você não precisa caminhar junto. Ah, Laís, mas se for um parente, se for meu marido, você precisa liberar perdão na vida dele e continuar vivendo sua vida com ele. Se for um amigo, um irmão, libere perdão, você não é obrigada a andar com ninguém, mas a sua família, você precisa estar junto com eles. Seu marido, seus filhos, você precisa liberar perdão, para até que o convívio familiar seja um convívio familiar não de guerra, mas sim de paz. Amém? Então pare de guardar pessoas aí no seu coração e libere perdão sobre a vida das pessoas para que você possa viver bem e para que você possa viver bem também com Deus. Quando nós vivemos bem com Deus, nós vivemos bem aqui também nessa terra. Então deixe que Ele te justifique a despeito daquilo que aconteceu. Deixe que o Senhor te justifique, mas não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Libere perdão àqueles que te magoaram, porque não é libertador para quem recebe, mas é libertador para quem está dando o perdão. Então você merece ter paz. Você merece ter paz na sua vida, no seu coração, na sua caminhada. Libere perdão. Você merece ter paz. Jesus só vai te perdoar se você liberar o perdão. Amém? Fique com essa palavra, compartilhe e não se esqueça disso. Peço para que o Espírito Santo, se você tem mágoa de alguém, peça para que ele quebrante seu coração, para que você consiga liberar perdão sobre as pessoas que te ofenderam. E se você ofendeu alguém, não perca mais tempo, também vai se corrigir e vai liberar perdão sobre as pessoas que você talvez um dia magoou também. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz. Em nome de Jesus. Tenha uma ótima semana e fiquem na paz do Senhor. E saiba que nele vocês são guardados. Amém? Deus abençoe. Libere perdão.